depois disso nós conseguimos um espaço na escola Carlinho do Reis, Porque aumentou o número de pessoas. e o número de pessoas aumentou, a igreja cresceu bastante, e não tínhamos mais como fazer os cursos de domingo. Então, todo domingo, nós nos reunimos na escola. Então, é claro, nós fazíamos manutenção da escola em troca. Então, imagine, a gente descia as cadeiras do pátio, e cerca de 300 cadeiras eram descidas todo domingo, terminava o culto, então subia para as salas e colocava tudo em ordem nas salas. Isso por muito tempo. Fazíamos a higienização dos banheiros, os diáconos, todo o trabalho de tudo. manutenção a gente fazia, limpeza. E o transporte dos aparelhos de som, Sim. Que eram antigos e grandes. Todos os dias precisavam ser, todos os domingos, levados e trazidos, né? E aí, de repente, nós fomos com possibilidade de continuar lá. Aí nós mudamos para a escola Carlinho do Reis. Ficamos um bom tempo lá também. E foi um tempo maravilhoso. Só tínhamos um pequeno problema. Que na hora do culto tinha uma banda que ensaiava. Uma fanfarra ensaiava na escola. E era um problema, porque só adolescentes, muitos adolescentes, e eles passavam no meio do culto, no meio das pessoas, fazendo barulho. Eles se sentiam um pouco invadidos pela Sim. igreja estar no pátio. Sim. Eles não gostavam muito da ideia. Mas uma coisa me faz lembrar que a Bíblia Sagrada fala que no início da igreja primitiva, então a igreja caiu na graça de todo o povo. Então nós louvamos a Deus que sempre fomos benquistos aqui em Ferraz, por pessoas não crentes, pelas autoridades, pelos diretores de escola. Sempre eles nos abençoaram muito. E não somente eles, mas as igrejas também. E num período de muito frio, um inverno muito rigoroso, alguns irmãos da Igreja Batista, antiga Igreja Batista, que hoje é a Coerp, eles foram nos visitar e perceberam a nossa situação de muito frio. E foi muito interessante que eles estavam construindo a igreja deles. E tinha uma igrejinha antiga, que cabia mais ou menos 200 pessoas, e eles nos ofereceram essa igreja. E foi uma bênção de Deus, porque nós saímos daquele frio e fomos cultuados num lugar mais aconchegante. Ficamos durante 2 anos nessa igreja, né, que nos foi oferecida pelo irmão, pelo pastor Joaquim, um homem de Deus, muito abençoado. E o pastor Toninho Murad, e o pastor Campos, que era o Josafá. Então, todos eles nos abençoaram demais. Então, assim, nós temos uma gratidão muito grande pela população de Ferraz, por todos e pelas igrejas que estiveram conosco, né? A paz, irmãos. Sou grata a Deus por fazer parte dessa grande família, onde a honestidade, a integridade, a humildade e a excelência se fazem presente. A Igreja Evangélica da Paz para mim, representa uma família. Eu fico muito grato de participar dessa igreja. Eu me sinto paz, me sinto feliz. E feliz aniversário por 33 anos. Tamo junto. Olá, hoje eu vim falar um pouquinho da Igreja Evangélica da Paz, essa igreja que nos sustenta com oração, com amor, com festas, com alegria e com cuidado. Cuidado que tem me sustentado, me deixado de pé através da oração que a nossa igreja tem com a gente. Quero desejar e dizer que a Igreja Evangélica da Paz é a minha segunda casa. Um feliz aniversário, um feliz 33 anos. Beijo, saudade. A igreja é minha segunda casa, onde que eu fico com todos os crentes. Um lugar que eu vou aprender as historinhas de Deus, vou orar a Deus, vou louvar a Deus. Um lugar que tem paz. Nossa igreja, para mim, paz, alegria, dedicação e muito respeito. Sou grata a Deus por pertencer a esta família. Jesus é o motivo da nossa alegria. A EP representa para mim um local de muita paz, onde se aprende o evangelho genuíno de Jesus Cristo e onde é possível vivenciar uma religiosidade muito saudável. Abaixo de Deus, a nossa Igreja Evangélica da Paz é tudo para mim na minha vida.
que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Quanta alegria, né? Quantas coisas boas o Senhor tem nos dado. Bem diz a palavra que devemos render graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. E de fato, como nunca nós hoje podemos louvá-lo com consciência, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, e em meio a tantas coisas e tristezas, nós ainda podemos nos alegrar no Senhor, engrandecê-lo, porque em meio a tantas coisas é impossível não ver a sua mão estendida sobre nós para nos abençoar e produzindo alegria e paz no nosso coração. Portanto, vamos louvá-lo, vamos engrandecê-lo sempre. Feliz aniversário! E esse tempo tão bom que temos passado na presença de Deus, esse mês tão feliz que de fato podemos celebrar. Não sei você, mas eu tenho celebrado isso no meu coração. E creio que você também tem experimentado momentos tão bons e tanta alegria na presença do Senhor nosso Deus. E é claro, nós vamos orar agora. E nessa oração, nós vamos agradecer a Deus mais uma vez por esse mês, por esses 33 anos, pela paz, pela graça no nosso coração e por Ele ter estado conosco sempre até aqui. E também vamos colocar diante do Senhor as necessidades das pessoas que precisam ser alcançadas por Deus. Vamos colocar nossos irmãos que estão em tratamento médico, que eles sejam abençoados. Alguns deles fizeram cirurgia, com o irmão Rosalvo que fez cirurgia, mas já está bem, com a graça do Senhor. Também vamos apresentar diante do Senhor nosso Deus a família e o nosso irmão Valdivino. A sua mãe partiu para o Senhor a levou para junto de si, está no descanso eterno e essa família precisa do consolo do Senhor, junto com tantas outras famílias que precisam ser consoladas pelo Senhor, não é verdade, meus irmãos? Vamos colocá-los então na presença de Deus nesta hora, vamos falar com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Querido Deus, juntos estamos na Tua presença, Senhor. E não podemos deixar de agradecer a Ti por Tua mão tão santa e poderosa sobre nós nesse tempo. Temos tantas recordações, é claro, alguns dias difíceis, mas sempre, ó Deus, a Tua mão sobre nós, o Senhor sempre presente, o Senhor socorrendo, o Senhor cuidando, o Senhor trazendo alegria como se vê nesse dia. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por mais esse aniversário nosso, de nossa igreja, onde nós, nossos irmãos, podemos nos alegrar e celebrar, de fato,
mais esse tempo, este ano, na tua santa e poderosa presença, meu Deus. Senhor Todo-Poderoso, o Senhor derrame bênçãos abundantes sobre cada coração nesse mês. E com o presente, o que nós queremos, ó Deus, é que a tua graça seja derramada sobre cada família. Meu Deus, preservando a vida, dando saúde e, além disso, Senhor, salvando, alcançando aquela pessoa necessitada, aquela família conturbada, que receba paz, porque a nossa alegria é ver essas pessoas bem, Senhor, em comunhão contigo, em harmonia no lar, em paz consigo mesmo. Meu Deus, muito obrigado por tua graça e bondade. Pedimos nesta hora, Pai Santo, o teu consolo sobre pessoas que estão tristes, dentre elas o irmão Valdivino, que perdeu a sua mãe. Meu Deus Todo-Poderoso, é certo que ela está no descanso eterno, mas para nós ficamos, tudo é muito difícil e precisamos, ó Deus, do teu socorro, do teu consolo, para preencher esse vazio, ó Deus, que demora tanto passar. Senhor da glória, e nós pedimos também sobre outras famílias que perderam entes queridos, meu Deus, são tantas que precisam do teu consolo nesta hora, pessoas que nós conhecemos, outras nós não conhecemos, mas sabemos que elas estão por aí, elas fazem parte de nós. Meu Deus, que a tua graça inunde cada coração neste momento, meu Deus, para trazer consolo e paz e graça aos corações. Pedimos agora que alcance os nossos irmãos, o irmão Rosalvo, que está se restaurando em casa, que o Senhor o abençoe, que cubra a vida dele e a sua família com essa graça nesse momento, ó Deus. O Senhor tem mostrado a tua santa bondade sobre nós. Meu Deus, irmão Valdir Fernandes também, que o Senhor derrame sobre ele a graça, na sua recuperação, no seu fortalecimento. O irmão Daniel, meu Deus Todo-Poderoso, e alcança também a irmã Gislaine, a irmã Rose, a irmã Senhora Bugica, a Aimee, meu Deus, a irmã Nana e outras pessoas que precisam agora, Deus, precisam ser tocadas por ti, precisam da graça do Senhor. Pai, abençoa nesta hora. Abençoa aquele coração aflito, abençoa aquela família preocupada, abençoa, Deus, aquela pessoa que está preocupada com o amanhã, que ela tenha confiança de que amanhã o Senhor vai estar presente para abençoar e para cuidar também. O Senhor é um Deus tão bom e nós te louvamos, porque de fato até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem estado conosco e nós te bendizemos porque podemos ver juntos trilhar este caminho de paz na tua presença, sempre esperando uns pelos outros. Esta é a regra, Senhor, porque certamente juntos, assim como nós vencemos até aqui, juntos nós sempre vamos vencer. Que assim seja, ó Deus, nas nossas vidas, na vida da tua igreja, na vida de cada família. É o que nós te pedimos agora, no nome santo e bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória, louvor e honra do nome santo do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, Senhor. Bendito seja o nosso Deus, meus irmãos. Nesta hora, meus amados, vamos consagrar ao nosso Deus todos os dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Devemos lembrar que está escrito: trazer à casa do tesouro todos os dízimos para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, porque eu abrirei a janela dos céus, derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e todos vós serão chamados de bem-aventurados, diz o Senhor. Que a bem-aventurança de Deus esteja sobre sua vida nesta hora. Portanto, nesse momento, coloque no seu coração a sua oferta, o dízimo, e fale com o Senhor nosso Deus. E depois você vai destinar ao lugar certo para que pessoas e que o reino de Deus seja abençoado. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos por tua graça tão poderosa e por tua promessa. Bem diz tua palavra, que em todas as áreas da vida o Senhor está pronto para nos abençoar. Inclusive, ó Deus, também na nossa vida financeira. E nós sabemos que nesta área o Senhor pede de nós
aquilo que é de fato do Senhor. Quando o Senhor diz trazer à casa do tesouro todos os dízimos, porque eles são meus. Senhor, nós consagramos a Ti nesta hora a oferta, o dízimo do nosso coração para o coração do Senhor. Abençoa, Senhor. Santifica para a glória e honra do Teu nome. E nós só temos a agradecer a Ti, porque até aqui, meu Deus, o Senhor sempre tem suprido todas as necessidades da Tua igreja, da Tua obra, como tem suprido de pessoas e famílias que a ela pertencem. Senhor Todo-Poderoso, recebe nesta hora, no santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Nesta hora, vamos receber a santa palavra no nosso coração. Palavra que vem para nos edificar. Está escrito que a palavra dada a seu tempo, ela é como maçã de ouro colocada em salva de prata. Maçã de ouro é a palavra de Deus. Salva de prata é o nosso coração que vai recebê-la agora para o nosso crescimento. Deus te abençoe e vamos receber esta palavra. Um grande abraço. A paz, querido, querida. Nós vamos ouvir agora a explanação da palavra de Deus. Para tanto, eu peço que você, em uma atitude interior de oração, coloque agora o seu entendimento e sua atenção, aquilo que certamente Deus trará ao nosso coração. Vamos orar? Amado Deus, nós oramos e te pedimos que, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor nos abençoe neste dia, que vamos ouvir a Tua voz através da pregação da Tua palavra. Fala com cada um de nós, Senhor, nos alimente, nós dependemos tanto disso, Deus. Ilumine os nossos olhos, os nossos corações, através dos conceitos da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu peço, por favor, que você abra sua Bíblia na Epístola de Paulo, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 17, nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque eu ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes da sua própria ceia, sem esperar pelos outros, e dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que não tendes casa onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Por favor, no versículo 33. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que, quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Quantas demais orientações, pessoalmente vos instruirei, assim que puder visitar-vos. Amém. Essas são as instruções tão bem conhecidas, não é? Do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu digo bem conhecida porque todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós lemos essa passagem bíblica. E hoje eu gostaria de falar algo com vocês a respeito de um conceito que Paulo coloca aqui para os coríntios, na tentativa, e obviamente não é bem assertivo, para que houvesse correções. Os coríntios estavam precisando ser corrigidos na prática do ajuntamento que eles faziam quando era dia de ceia. Sabe por quê? Porque quando era dia de ceia na igreja dos Coríntios, eles também faziam uma outra reunião junto com a ceia, que era a festa do amor, a festa ágape. Eles viram nessa festa um meio de comunhão. Então, nesse dia que era o dia da ceia,
eles também faziam essa festa, onde eles se reuniam para estar juntos, para comerem, beberem e aí participar da ceia também. Então, como isso se dava? Alguns estudiosos dizem que eles se reuniam nesse dia e eles começavam com o pão da ceia, intercalava com essa refeição comunitária e depois terminava com o cálice. Outros estudiosos falam que também era possível que eles começassem primeiro com a festa do amor, com a confraternização, com a comunhão e depois eles participavam da ceia do Senhor, tal qual Paulo aqui diz que recebeu de Jesus, a ceia então propriamente dita aquela cerimônia. O importante é que nós possamos entender aonde é que os coríntios estavam confundindo as coisas e por que Paulo diz que eles não estavam se juntando para melhor e sim para pior. Paulo começa a mostrar algumas coisas, eu queria seguir com você. Primeira coisa, Paulo fala de divisões, ele diz assim, olha, eu estou ouvindo que há divisões entre vocês. E ele disse, e em parte eu acredito que haja sim. Corinto tinha uma característica como igreja de ser uma igreja muito tendenciosa a ter divisões. Eles tinham divisões entre pregadores, gostavam mais de um, gostavam mais de outros. E agora também eles tinham esse tipo de divisão. De divisão que se evidenciava nessa festa ágape e também na ceia do Senhor, que é quando as coisas começam a ficar um pouco difíceis e começam a ficar conflitantes, ou seja, a festa ágape conflitava com a ceia. E por que conflitava? Afinal de contas não era tudo comunhão? Afinal de contas não estavam todos ali juntos em nome de Jesus? Afinal de contas não era a igreja que estava ali reunida ou parte dela? Sim, era tudo isso. Mas para que a gente possa entender por que Paulo chama a atenção deles, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. E lembrar que naquela época, na época dos coríntios, a igreja do Senhor, ela não tinha um templo definido, ela não tinha um lugar único de adoração. A igreja mal tinha começado, ela ainda tinha uma estrutura muito baseada mesmo nas pessoas, no dia a dia, no cotidiano, não havia um lugar único, não havia recursos financeiros, era uma igreja que estava bem no seu começo. As reuniões, elas eram feitas nos lares, as pessoas abriam suas casas para poder ter culto. Algumas vezes também eles iam para lugares assim abertos, algumas vezes eles foram obrigados a se reunirem até em catacumbas, ou seja, até chegar a igreja ter lugares fixos de adoração e de congregação, demorou algum tempo. Os coríntios ainda não tinham isso. Então começaram a se reunir nas casas. E quando o evangelho chega em Corinto, pessoas de todas as esferas sociais começaram a se converter. Então se convertia o alto funcionário público, se convertia o comerciante, se convertia o escravo, se convertia o artesão. Então todas as pessoas ali tiveram contato com o evangelho e toda aquela cidade, então pessoas das mais variadas classes sociais começaram a fazer parte da Igreja de Cristo Jesus. Não é difícil da gente entender isso, porque as coisas não mudaram tanto de lá para cá, não é verdade? E começam então a terem a necessidade de fazer a ceia, e casas precisaram serem abertas para receber os irmãos. Certamente, aqueles que tinham mais condição social e uma condição social melhor e dinheiro, uma condição econômica melhor, tinham casas maiores, começaram a abrir suas casas para que as pessoas pudessem ir e participar da reunião ágape e depois da ceia do Senhor. Mas eu quero também explicar como que era essa sociedade naquela época. Meus irmãos, lá em Corinto, eles tinham alguns costumes um pouco diferentes do que temos hoje.
Se alguém fosse dar um banquete, eles davam bastante banquetes. Por banquete, entenda, festas, né? Festas de comes e bebes, como nós temos hoje. Então, eles tinham o dono da casa, ele convidava as pessoas, só que entre esses convidados havia uma grande diferenciação. Então tinha aqueles que eram convidados que tinham a mesma classe social e eram pessoas que tinham a mesma situação financeira. Esse dono da casa dava a eles o lugar da sala principal, aonde o melhor da comida, o melhor do vinho, estava tudo ali. Então ali se sentavam. Num outro recinto era oferecido um cardápio inferior para pessoas que também já eram, segundo os padrões deles, inferiores. E por último, ficavam aqueles que vinham, mas comiam de pé, o que era uma desonra naquela época. Então, era uma sociedade completamente dividida e cada um tinha o seu lugar. Quando esses irmãos, esses cristãos começam a se reunir para fazer essas duas celebrações, eles não se apercebem e começam a reproduzir a mesma conduta. Então eles começam a fazer a festa do amor, a festa ágape, nos mesmos padrões que faziam antes e fora, né, na sociedade. Fora da igreja, da vivência do reino de Deus. Então eles começam a reproduzir essa mesma divisão. Então aqueles que tinham dinheiro, aqueles que tinham posses, como o dono da casa, por exemplo, traziam suas comidas, entendeu? Se reunia todo mundo e começavam a comer. E depois, talvez na hora marcada da ceia do Senhor, chegavam então os outros, aqueles que tinham muito menos, ou aqueles que não tinham nada, e aqueles que vinham só para a ceia. E nós não sabemos, talvez, chegassem até a tempo de comer, mas envergonhados, excluídos que se sentiam, ou eram mesmo, ficavam esperando a ceia. É quando Paulo vai dizer, olha, enquanto uns comem tanto e bebem tanto que chegam a se embriagar, outros passam fome. E Paulo, ele vai agir para corrigir essa ação dos coríntios, e ele faz algumas perguntas muito sérias. Ele diz assim, acaso vocês estão desprezando a igreja de Deus? Acaso vocês estão humilhando aqueles que nada têm? Ou seja, vocês não podem agir da maneira como agiam antes, como agem fora, como a sociedade que não conhece a Deus age. O reino de Deus não é um reino sujeito às normas e regras da sociedade. O reino de Deus é um reino regido pelas regras e normas do Senhor e da sua palavra. Então Paulo vai dizer, olha, as coisas não devem ser feitas desta forma, porque depois, quando vai ser servida a ceia do Senhor, todos estão ali, mas estão com os corações machucados, estão tristes e outros estão se sentindo superiores, e nada mais contraditório do que isso na mesa do Senhor. Porque Jesus, ele diz que nós somos um só pão e nós fazemos parte de um só corpo. A Bíblia é clara em mostrar, e Paulo vai dizer isso, inclusive, né, aos Coríntios, que o corpo de Cristo, ele é indivisível, e todos que fazem parte do corpo de Cristo têm a sua importância, e ninguém é dispensável, e ninguém é de menos importância. Lembra que ele diz, não pode um órgão falar por outro, porque não sou você, não faço parte do corpo. Não pode a mão dizer ao pé, porque eu não sou pé, não sou do corpo, ou vice-versa. Isso não existe. Paulo vai dizer, todos fazem parte do corpo, cada um é colocado
dentro do corpo de Cristo, então todos fazem parte do mesmo corpo e todos têm a mesma importância. Era isso que era necessário que eles pudessem compreender. Então Paulo vai dizer assim também: vocês não esperam uns pelos outros, vocês fazem a reunião e vocês determinam o movimento dela de acordo com sua própria vontade, de acordo com seus próprios interesses, de acordo com aquilo que vocês aprenderam e viveram antes de conhecer a Jesus. Mas não se pode agir assim, porque a Bíblia fala que viver com Cristo é viver em novidade de vida. Tudo muda, inclusive nossos conceitos, inclusive os nossos pareceres. Tudo muda na vida daquele que serve a Deus. A Bíblia vai dizer também que quando nós vamos a Cristo, nós passamos a ter a mente de Cristo Jesus. Então não é mais enxergar as coisas como nós enxergávamos, mas agora nós enxergamos as coisas através da lente que o Senhor coloca nos nossos olhos e nós podemos ver as coisas realmente como elas são. É importante lembrar disso. Então, Paulo vai dizer assim: olha, é necessário corrigir e vamos corrigir. E Paulo começa a falar com Coríntios, e eu queria hoje também aproveitar, entrar nesta oportunidade com você e também pensar sobre nós, sobre a nossa vida. Meus queridos, a primeira coisa que nós aprendemos é que a ação deles fazerem aquela reunião ágape da maneira como estavam fazendo entre seus pares, entre seus semelhantes, é uma ação que fomenta o egoísmo, ou seja, eu faço do meu jeito, eu faço aquilo que é melhor para mim, eu faço aquilo que eu quero. Meus queridos, nós sabemos que quando nós estamos no trono do nosso coração, nós sempre iremos fazer coisas de uma maneira equivocada. Jesus tem que estar no centro da nossa vida. O João Batista disse assim: olha, é fundamental que ele cresça e que eu diminua. Eu penso que esse é um lema que deve acompanhar a vida daquele que serve a Deus. Com o passar do tempo, é importante que Jesus cresça no meu coração e no seu coração, e que a gente diminua no nosso coração, ou seja, que a vontade do Senhor ela seja cada vez mais praticada por nós, e o Espírito Santo ajuda a gente nisso, viu? É melhor isso na nossa vida, é melhor Jesus crescer e a gente diminuir. Então não pode haver lugar de egoísmo na nossa vida. Esse é um inimigo com o qual nós vamos ter que lutar toda a nossa vida. É o egoísmo, ou seja, é o amor pelo ego, é querer nos colocar como centro de tudo. Nós não somos o centro de tudo. A segunda coisa que aprendemos é que eles estavam praticando o individualismo. O individualismo é quando tudo ao redor tem que me beneficiar. Não importa o outro. Você sabe, brasileiro, como a gente é? A gente entra dentro da nossa casa, a gente fecha a nossa porta, acabou, não importa. Dentro da minha casa eu posso fazer o que eu quero. Eu posso pôr o som na altura que eu quiser. Eu posso ter os animais de estimação que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Ai, mas olha, o som alto incomoda o outro. Não importa, eu estou na minha casa. Infelizmente, esse é o nosso retrato, né, da sociedade brasileira. Não é bem assim? O brasileiro, a gente pensa assim, no individualismo. Nós não levamos em conta o outro. E não deve ser assim. Isso não é bom, isso não nos leva a um lugar bom. A palavra do Senhor diz que nós devemos levar em conta não apenas o que é nosso, senão aquilo que é do outro também. Então nós temos que ter esta visão do reino de Deus. Quando os coríntios começaram a fazer a festa, a priorizar os seus relacionamentos, a reproduzir a conduta que eles tinham aprendido naquela sociedade que não temia Deus, eles começaram a ter sérios problemas. E o grande problema foi de divisão. Como é que a gente pode dividir o corpo, não é verdade? Como é que a gente pode dividir o corpo de Cristo? Isso não pode acontecer. Então Paulo alerta os coríntios para isso. E Paulo também nos alerta que essas condutas são condutas que realmente vão
contribuir para que a nossa existência, a nossa vida, como filhos de Deus, como irmãos em Cristo, como cidadãos, ela venha a ser empobrecida, ela venha a ser diminuída. Não podemos ser egoístas, não devemos cultivar o individualismo, porque isso tudo vai produzir um desequilíbrio, meus queridos. É o que produzia na igreja de Corinto. Uns comiam a se fartar, outros tinham fome. A igreja, ela estava como que sendo envergonhada. Havia ali algo muito estranho, algo que estava muito desconectado com a ceia que depois eles iriam celebrar. Então, o desequilíbrio, ele se instala, e onde ele se instala, ele traz desarmonia. Então, não importa só eu me dar bem. É importante levar em conta que o outro também precisa se dar bem. Não importa ser vantajoso só para mim. É importante que também seja vantajoso para o outro, porque o equilíbrio é desejável, sempre será, sempre será. E nós temos que entender isso, quer seja como filhos de Deus, quer seja como cidadãos, quer seja como cônjuge, como pai, como mãe, como filhos, como amigos, como parentes. É importante que nós entendamos isso, meus queridos. O equilíbrio sempre é desejável. Quando Paulo diz assim, vocês devem esperar uns pelos outros. Paulo está querendo dizer, façam a festa. Ponham na mesa todas as coisas, mas esperem todos chegarem. Juntem todos. Aquele que tem muito, aquele que não tem tanto, aquele que tem pouco, aquele que não tem nada. Junte tudo, faça uma mesa só. E vamos todos participarem. Porque a festa ágape, ela só teria validade se ela refletisse a alma do Evangelho. Se ela mostrasse, através de uma festa, o que é o reino de Deus. De outra sorte, ela estava mostrando o que é o reino dos homens, um reino de divisão, um reino onde as pessoas são classificadas pela sua origem, pela sua nacionalidade, pelas suas posses, pela sua cultura, por aquilo que tem, pelo lugar que ocupa. Esse é o reino dos homens. Mas o reino de Deus não é assim. O reino de Deus, ele é um reino que dignifica o ser humano por aquilo que ele é. Alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Alguém por quem Jesus Cristo morreu. Alguém que deve ser respeitado e levado em conta. Alguém por quem nós temos que olhar. Alguém por quem nós temos que realmente colaborar para que em tudo haja equilíbrio. Então, assim é o reino de Deus. E eu queria continuar nessa conversa, não é? Que tem mais um tom de conversa, e dizer que quando a gente pensa esperar uns pelos outros, o que isso significa? No reino de Deus tem significados muito bons. No reino dos homens, na sociedade humana, não. Aquele que fica esperando pelo outro é taxado de muitas coisas, né? Sem iniciativa, não. É uma pessoa que realmente pensa demasiadamente no outro e não olha para si, que isso não é positivo, e tantas outras coisas. Mas no reino de Deus, esperar uns pelos outros significa, acima de tudo, que eu tenho um coração transformado. Eu tenho um coração transformado por Jesus. E aí, quando Jesus me transformou, Ele colocou no meu coração amor. Um amor fraternal. É aquele sentimento que não importa só eu me dar bem. Eu quero que o outro também se dê. É aquele sentimento de dívida para com o outro. Eu devo honestidade. Eu devo clareza. Eu devo respeito ao outro.
porque o outro é como eu. E é importante que eu enxergue as coisas assim. Então, mostra que eu também tenho maturidade espiritual. Meus queridos, maturidade espiritual não é orar alto e gritado. Não é sapatear, rodopiar. Não é dar aulas bíblicas extraordinárias. Não é trazer revelações dos céus. Não é ter visões, interpretações. Maturidade espiritual são os frutos que eu dou como pessoa. E quando eu espero pelo outro, quando eu amo, quando eu respeito o outro, eu estou mostrando que eu tenho maturidade espiritual, porque o amor de Deus está em mim e minhas ações são pautadas por isso. Ah, queridos, então é isso que significa ser cheio do Espírito Santo. É ir lá para Gálatas capítulo 5, olhar tudo aquilo que diz, né? Então, qual é o fruto do Espírito? Quando é que você diz, essa pessoa é cheia do Espírito Santo? Quando ela tem fé na adversidade. Quando ela tem alegria, como uma pessoa que tem paz. Uma pessoa longânima, ou seja, que ela tem paciência. Ela não explode, sabe? Rapidamente, não é pavio curto. É aquela pessoa que tem domínio próprio, que é senhora de si. Ela se controla. Isso tudo a Bíblia chama fruto do Espírito. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela espera pelo outro. Ela não se põe à frente, ela não quer o primeiro lugar, a preeminência, ela não reivindica. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela se oferta, ela se oferece, ela é uma pessoa bem resolvida nesse quesito, ela não depende da aprovação do outro, ela não depende da posição que ela ocupa ou que a colocam, ela sabe quem ela é em Cristo Jesus. Olha, e nós podemos buscar isso em Deus. E nós podemos realmente fazer com que a nossa vida, o nosso ajuntamento não seja conflitante com aquilo que nós fazemos quando estamos na igreja, quando estamos na casa, né? Na nossa casa, na igreja do Senhor, servindo uns aos outros. Paulo ensina os Coríntios e nos ensina pelo Espírito Santo que nós devemos sim esperar uns pelos outros. Que nós devemos levar o bem-estar do outro também junto com o nosso. Que nós podemos servir a Deus e servir as pessoas com alegria. Porque Deus cuida do corpo dele, Deus cuida de sua igreja. De maneira que quando nós vamos fazer a ceia do Senhor, nós estamos mostrando exatamente isso, que há uma harmonia. E que no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, não há esse tipo de distinção que os coríntios faziam. Não existe o tipo de distinção que a nossa sociedade faz. E eu queria que você se lembrasse um pouquinho de como é a nossa ceia na igreja, quando nós estamos presencialmente. Você vai se lembrar que a mesa da ceia é colocada. Atrás desta mesa, de frente para a igreja, ficam os diáconos, os presbíteros e os pastores. E quando depois de todo mundo orar, quando nós começa a oferecer a ceia, são os diáconos que saem e vão e oferecem a ceia lá de trás, vindo para a frente. E o primeiro que recebeu a ceia, ele está com a ceia na mão, mas ele não toma os elementos, ele não participa da ceia, ele espera. E ele fica com os elementos na mão, esperando. Esperando o quê, meus irmãos? Esperando que todos sejam servidos. Ninguém começa antes. Então, os diáconos voltam depois de servirem a igreja. Aí os pastores pegam as bandejas, servem os diáconos, servem os presbíteros e depois os pastores são servidos. E só aí é que todos nós juntos, aí nós vamos participar do pão e vamos participar do cálice do Senhor. As coisas são feitas assim, não é porque é bonito, é porque tem um significado.
É porque nós, como igreja, esperamos uns pelos outros, sim. Nós estamos ali juntos. Não existe aquele que vai primeiro em detrimento do outro. Todos nós estamos caminhando. É um rebanho, você entende isso? É um rebanho. Uns estão à frente, vão caminhando. Outros estão mais distantes e também estão vindo, mas todos formam um rebanho. O pastor dificilmente vai à frente. Jesus vai, né? Mas o pastor, ele sempre está ou no meio, ou às vezes ele se coloca atrás para poder ter uma visão do rebanho, para que todos possam caminhar juntos. Não é aglomerado, não é um em cima do outro, juntos, cada um no seu lugar, e o rebanho vai caminhando. Tem aquela ovelha que é mais veloz, ela está lá na frente. Tem aquela ovelha que é mediana, ela está ali no meio do rebanho. E tem aquela ovelha que anda um pouco mais devagar, mas ela está lá. A questão é, quando chega no aprisco, para poder entrar, para poder ter proteção, aí a que chegou primeiro vai ter que esperar até a última entrar. Aí então a porta do aprisco é fechada para eles terem proteção. Olha que coisa bonita, olha que alegoria linda da igreja do Senhor Jesus. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, mas nós aprendemos a esperar uns pelos outros, porque o Senhor tem um tempo, o Senhor tem um ritmo para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que em tempos como esse que estamos vivendo, e justamente no mês de aniversário da nossa igreja, com essa palavra que Deus nos deu, esperai uns pelos outros, nós possamos aumentar essa visão desta frase e poder abençoar, e poder esperar, e poder ter em vista o que é do outro e não só aquilo que é interesse meu. Amém, meus queridos? Que o Senhor nos abençoe, que possamos caminhar dentro dessa realidade e vamos sempre, sempre ser ovelhas, sempre depender do bom pastor e esperar uns pelos outros para a glória de Deus, para benefício do corpo de Cristo na terra, para que possamos cumprir o nosso papel no lugar aonde o bom pastor nos colocou. Vamos orar? Eu acredito que você deve ter algumas palavras de oração, então eu quero me unir a você. Vamos falar com o Senhor. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, pelo teu ensino, pela tua direção, pelo teu reino, Senhor, teu reino de justiça, de paz e de amor. Capacita-nos, Deus, como igreja que somos, a viver segundo as leis do teu reino e não reproduzir as leis da sociedade humana. O Senhor nos tirou delas, Senhor. O Senhor nos deu um novo pensar, um novo andar e um novo caminhar. O Senhor mudou o nosso coração. Então que possamos juntos caminhar, que possamos juntos esperar uns pelos outros, que possamos sempre que necessário for, colocar o interesse do outro junto com o nosso, para que possamos ser melhores filhos, melhores pais, para que possamos ser pessoas melhores e, acima de tudo, servos do Deus Altíssimo. Querido Pai, nesse mês de aniversário, em que o Senhor nos abençoou com esta palavra, de esperar, de saber nos conduzir como rebanho que somos, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a cumprir isso, a termos olhos para enxergar, ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Nós te agradecemos, te louvamos, Deus, em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, pela tua palavra e por esse dia. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Amém e amém. Meu querido, minha querida, que você tenha uma semana muito abençoada. Continuamos em aniversário, felizes, celebrando. Quarta-feira teremos nosso culto e domingo, se Deus quiser. Enfim, nós estamos aqui servindo a Deus, esperando uns pelos outros e caminhando na graça que o Senhor nos tem dado.
Deus abençoe você. Agora eu quero ministrar a bênção apostólica, encerrando esse nosso culto de domingo, para que possamos, debaixo da bênção de Deus, seguir a nossa semana. E eu quero agora então que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça com você hoje e para sempre. Deus abençoe. Abençoe sua casa. Até quarta-feira, se Deus quiser.